A grandeza de Deus. Repete mais uma vez. A grandeza de Deus. Todos nós sabemos que Deus é enorme, sim ou não? Sabemos que Deus é grande, que Ele é poderoso, que Ele faz muito, que Ele pode muito. Porém, muitas vezes, quando nós estamos em algumas circunstâncias de abalo, que abala a nossa estrutura, a nossa fé é abalada e a gente não vê Deus dessa forma. A gente não olha para Deus e fala, não, Deus vai resolver. Que Ele é grande, Ele pode, Ele faz. Muitas vezes a gente olha para a situação e a causa se torna maior que Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Muitas vezes você olha para um problema, querido, você olha para as circunstâncias, você olha para o deserto, você olha para ele, parece que ele está maior que Deus. Porque você não vê solução, você fala, nossa, eu cada vez oro mais na minha casa, pelo meu irmão, pela minha casa, pelos meus pais, pela minha família, cada dia está pior. Eu quero te dizer que não está pior. Isso é uma visão sua. Na ótica de Deus não está pior. Na ótica de Deus, Deus preparou o dia e o momento certinho para aquela pessoa. Só que muitas vezes, querido, nós começamos a questionar Deus, por quê? Por que o Senhor está permitindo que essa situação seja dessa forma? Porque Deus, ainda que você não tenha o controle, Deus tem o controle de tudo. Ainda que você não perceba que é daquela maneira que precisa ser, Deus está dizendo hoje é assim, precisa ser assim. E nós vamos olhar dessa forma. Só, querido, nós precisamos ter um olhar de fé, com essa grandiosidade, de entender que Deus ele tem um poder soberano sobre as coisas. Quantos aqui entendem que Deus é soberano? Que a soberania de Deus está muito além daquilo que a gente olha ou imagina. A Bíblia fala que Ele faz muito mais do que nós pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. Então, Deus ele está olhando muito além daquilo que muitas vezes a gente olha. Só que nós queremos muitas vezes na ótica nossa, no nosso olhar, na forma que a gente vê, a gente ora por uma causa, por uma situação, e muitas vezes a gente pergunta, por que isso não aconteceu ainda? Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho orado com isso, mas por que isso não aconteceu ainda? Mas qual foi o dia que nós paramos e perguntamos para Deus, Senhor, eu tenho orado por isso, mas a hora é essa, o tempo é esse, o Senhor quer agora. A gente não fala assim com Deus, Deus. Muitas vezes a gente ora e quer que as circunstâncias se resolvam, mas Deus, Ele nos prepara, Eclesiastes 3 nos prepara falando que há tempo para todas as coisas. E Eclesiastes 3 traz um momento para nós refletirmos um pouco daquilo que Deus trabalha no tempo. Ele fala assim, Deus trabalha no tempo. E lá fala, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então não adianta eu querer resolver tudo da minha forma, no meu tempo. Eu preciso olhar e ver Deus do tamanho que Ele é, e acreditar no tamanho que Ele é, e muitas vezes aceitar da maneira que Ele quer e não do jeito que eu quero. É o outro lado que muitas vezes a gente não entende. Nós perguntamos, Senhor, por que isso está acontecendo? Por que está sendo assim? O Senhor não é Deus, o Senhor não poderia fazer dessa forma, o Senhor não poderia curar logo, o Senhor não poderia trazer logo a paz, o Senhor não poderia fazer logo dessa forma. Por que não é feito? Porque Deus trabalha da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, e Ele é soberano, Ele tem o poder de fazer e também de não fazer. Amém? Deus Ele tem esse poder em nossas vidas. Eu quero que você abra comigo lá em Salmos, no capítulo 119, versículo 15 e 16. Diz assim: meditarei em teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Algo interessante que muitas vezes a gente esquece de que há uma palavra sobre a nossa vida, há uma palavra sobre a nossa casa, há uma palavra sobre a nossa família, há um decreto de Deus dizendo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ainda que às vezes
responsabilidade minha e sua orar pelos nossos. Há uma responsabilidade minha e sua de pagar um preço. Por isso, para que isso acontece. Eu não posso simplesmente olhar a grandiosidade de Deus e falar: há uma promessa de Deus na minha casa, todo mundo na minha casa é de Deus, todos são Deus, Senhor. E eu ficar paralisado sem fazer nada para que aquilo aconteça. Para que a promessa de Deus se aconteça nas nossas vidas, eu preciso agir. Deus está agindo o tempo todo. A Bíblia fala que Deus trabalha o tempo todo. E a Bíblia diz que Ele dá para nós quando nós descansamos. Só que nós vamos entender que descanso é esse? É o descanso de estar parado? Ou é o descanso do coração, dizendo: Senhor, eu estou fazendo a minha parte? Esse descanso que Deus fala é um descanso que Ele te pergunta: você tem feito a tua parte? Teu coração está em paz porque você faz a tua parte e eu faço a minha. A Bíblia diz: peça, eu te dou. Bate, a porta aberta. Busca, você encontra. Então a Bíblia nos dá uma palavra, que Deus nos dá uma palavra, que Ele quer que eu e você fala para o Senhor assim: Deus quer que eu e você faça um movimento para Ele se movimentar ao meu favor. Deus quer que eu faça um movimento para que Ele se movimente ao meu favor. Entende? Muitas vezes, querido, nós começamos a perceber que a gente não está bem, mas a gente procura o médico quando? Às vezes em último caso. Não é assim. Você percebeu que você não está bem? Procura logo. Você percebeu que as coisas não estão boas? Eu tenho pensado tanta coisa ruim. Procura logo. Vai fazer logo uma terapia. Vai buscar logo alguém que tenha entendimento daquilo que pode te ajudar. Só que muitas vezes, o que a gente faz, querido? Nós deixamos tudo na responsabilidade de Deus e por último, eu vou buscar por último. Vou fazer isso. Nós vamos saber o tamanho que Deus é e usarmos dessa fé, que ela é tão poderosa nas nossas vidas. Hebreus 11 fala sobre o que é a fé. Hebreus 11, capítulo 1, abre para mim. Ele fala de uma certeza que a fé habita em nós. A fé, olha agora, a fé é o fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se vê. Eu tenho que estar todo dia trabalhando a minha fé. Todos os dias eu preciso trabalhar a minha fé em Deus. Por que nós precisamos trabalhar a fé? Porque desânimos vão vir, circunstâncias vão aparecer, e se a sua fé estiver abalada, você não consegue permanecer. Muitas pessoas param no meio do caminho, querido, porque elas se permitem abalar a fé, a estrutura da fé, e esquece a soberania de Deus, de olhar e falar: não, mesmo que eu esteja abalado, Deus é bom, Deus vai fazer, Deus é bom. Contudo, a gente precisa também entender, quando nós falamos que Deus é soberano, que Ele está acima de todas as coisas, que Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Eu preciso olhar e falar: Deus, se Tu é tudo isso, o Senhor também está nesse controle da minha vida, dessas circunstâncias. O Senhor está no controle. Tem situação que, quando você não vê o controle de Deus, Deus está ali no controle para você. Deus vai lá e faz. Deus vai lá e faz. Por quê? Porque Deus é sempre Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. E precisamos também saber aonde é a força que eu estou buscando, a fonte. Que fonte é essa, sabe? Eu tenho uma fonte que eu busco algo
isso é importante porque nós vamos entender que nós dependemos de uma palavra. Quero ouvir um amém. Você depende de uma palavra, essa palavra é a palavra de Deus. Mas a Bíblia fala como ouvirão se não é com fé. Nós vamos ouvir alguém pregando, alguém falando da palavra de Deus. Nós vamos estudar a palavra, mas nós precisamos entender que tem uma voz, que essa voz precisa chegar em nós. É a voz da palavra de Deus. E é através da palavra que a gente tem tido força. É através da palavra que a gente tem se fortalecido no Senhor. A Bíblia fala ainda lá em Salmo 119, no versículo 105, que a palavra de Deus é luz para nós, que ela é lâmpada, abre o caminho. Salmo 119, versículo 105. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus ela é uma lâmpada que fortalece aonde nós vamos andar. Aonde nós estamos andando, nós estamos fortalecidos em Deus. Quando você anda, você está ali andando, sabendo, ei, Deus está comigo. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para os meus caminhos. É assim a palavra de Deus. A gente estava na escada. A pastora, eu levei minha mãe, eu levei minha mãe na viagem. E do nada, de repente, o carro entra assim, o carro está assim, ele faz assim, ó, no meio do BR, ele entra no meio, caminhando. E aí eu buzinei, porque ele não viu que a gente vinha. Eu buzinei e eu esperei uma decisão dele. Mas foi um tempo tão pequeno que a gente olha assim e fala só a mão de Deus para fazer esse milagre. Foi uma coisa tão pequena, e o acidente ia ser tão grave, mas só Deus para fazer. Sabe, Deus fez eu parar ali, olhar, não tinha como frear, mas olhar e perceber, e quando o cara tomou uma decisão, Deus fez eu tomar o outro lado. E ali, minha mãe na hora falou: nossa, meu filho, foi um livramento de Deus. Então nós vamos entender, querido, que Deus, no último segundo, no último momento, Deus tem a saída daquilo que você precisa. Deus tem. Só que nós precisamos confiar em Deus nessa soberania. É isso que eu quero falar esta noite. Você precisa confiar em Deus nesse poder todo que Ele tem, sabe? Muitas vezes a gente começa a questionar Deus e falar: nossa Deus, por que está sendo assim? Por que tanto problema? Por que tanta situação? Por que as coisas não se resolvem logo? É porque Deus disse em Sua palavra que há tempo para tudo. Às vezes o tempo que vai acontecer na vida do Guilherme vai ser rápido, mas a minha vida vai ser mais demorada. Porque Deus trabalha com cada um de uma forma. E Deus, assim como Ele criou o homem, Ele criou a mulher, mas Ele criou seres diferentes. Nós não somos iguais. A mesma palavra que eu estou pregando aqui essa noite pode servir para um ou para 100. Vocês estão entendendo? Que é assim, nós somos diferentes. Então nós vamos entender que Deus, Ele trabalha de uma forma soberana, mas o jeito é dele, a vontade é dele, e o controle é dele. Nós podemos dizer amém. Repete comigo: a vontade é dele. E o controle é dele. Só Ele que está no controle, nós não estamos nesse controle. Mas nós precisamos elevar a nossa fé num nível maior de sabermos viver aquilo que Efésios 3:20 fala. Efésios 3:20 fala que Ele é soberano para fazer infinitamente mais. Então, se Ele pode fazer muito mais, eu preciso acreditar que ainda que as coisas não estão boas, eu posso olhar e falar: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor faz muito mais daquilo que eu tenho te pedido, daquilo que eu te peço. Então faz, Senhor. Vai na minha necessidade essa noite. Quantos têm uma necessidade de ganhar a sua casa? Quantos têm pressa?
forma que você quer, mas do jeito que Deus quer, Ele está dando. Porque a partir do momento que aquela pessoa que não tinha temor a Deus passa a ter temor, a partir do momento que aquela pessoa que nem ouvia você falar da igreja, ou falar uma palavra, ou semear um louvor, escuta. A partir do momento que você pode pegar uma mensagenzinha e jogar no grupo do WhatsApp da tua família, ali já tem coisa mudando. Não pode ver. Deus ali já está trabalhando. Só que a maneira que Deus trabalha é diferente da maneira que nós olhamos. Mas eu quero te dizer uma coisa: quanto mais você se entrega para Deus, mais Deus cuida das coisas. Quanto mais você vai para Deus, mais Deus trabalha para você. Vocês estão caladinhos. Vou repetir: quanto mais você vai para Deus, trabalha para Deus, Deus cuida da tua casa. Deus faz com você. Porque muitas vezes Deus está trabalhando quando a gente está dormindo. Às vezes você está ali descansando e Deus está lá trabalhando pela tua casa. Deus está lá fazendo a diferença. Só que muitas vezes eu e você, a gente faz uma confusão de que nós achamos que Deus não está olhando para nós. Vamos já pensar assim: Deus não está olhando para mim, Deus não está fazendo. Eu vejo tanta coisa, Deus não olha para mim. Só eu sozinho. Quantas vezes eu já olhei em situações e falei: Deus, onde é que o Senhor está? Ajuda isso aqui para mim, que eu não estou te vendo. Mas isso é uma fala egoísta nossa, porque nós não estamos aqui para ver aquilo que Deus está fazendo, Senhor, não. Nós estamos aqui acreditando no que Ele faz. Não preciso ver, eu preciso crer que Deus está fazendo. Amém. E Ele faz, amém? Ele faz muito mais.